Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, apóstolo. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só me arrumar aqui. Amém. Glória a Deus. Hoje nós estamos no culto da vitória. Você quer receber vitória? Então aqui, ó, está a sua regra de fé e prática. Obedeça o que está escrito aqui, para que você tenha vitória, tenha êxito na sua vida. Amém? O tema da minha pregação nesta noite é correndo para o alvo. Diga para a pessoa que está aí do teu lado, correndo para o alvo. Aleluia. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém? Nós vamos ler o texto aqui na primeira carta aos livros de Coríntios, a carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Aleluias. Está caindo tudo, minhas coisinhas aqui. É muita coisinha. A gente vai lendo, vai marcando, vai marcando. O Jaime, quando ele vem pregar, ele tira tudo da Bíblia. Acho que eu vou fazer a mesma coisa, que a gente vai abrindo e vai caindo. Diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corra de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Pode assentar, meus queridos. Glória a Deus. O mês passado eu fui lá no HC, que eu ainda tenho um monte de médico para lá. E eu estava lendo justamente esse texto. Deus falou muito ao meu coração nesse texto. E aí eu peguei um pedaço de papel, comecei a anotar algumas coisas. Falei, Senhor, eu vou guardar essa mensagem para o dia que eu for ministrar. E passou, eu vim embora. Cheguei em casa, fui anotar mais algumas coisas e guardar. Eu falei, peraí, eu nem estou na escala. Eu nem sei quando é que eu volto a pregar. Mas tá bom, Senhor. Eu vou guardar. Aí teve um dia que eu ministrei para os intercessores, eu trouxe até algumas palhinhas dessa pregação para os intercessores. Amados, só que eu não enxergo muito bem, tá? Se vocês diminuírem muito aqui, eu não vou conseguir ler a Bíblia, tá bom? Desculpa. Ah, melhorou. Desculpa, tá? Mas é que eu não enxergo direito. E essa Bíblia tem uma letra bem miudinha, mas eu gosto tanto dela. Para a honra e glória do Senhor. E na introdução eu coloquei assim: o apóstolo Paulo usava às vezes comparações tiradas da vida esportiva daquele tempo. E eu até conversei um pouquinho com meu esposo hoje, porque, para quem não sabe, ele corre, ele gosta de correr. Ele já participou de algumas maratonas, da São Silvestre, da corrida de 15 quilômetros de São Paulo, uma corrida lá em Diadema, que eu não sei como era o nome, mas ele participou. E ele sabe, e naquelas semanas que ele corria,
Ele se dedicava muito, ficava a semana inteira correndo. Passava da hora de comer, correndo. Suava a camisa, era de dia, era de noite, porque trabalhava. E o interessante é que eu fiquei pensando nisso, né? E o propósito dessa carta do apóstolo Paulo aos Coríntios era para tratar de várias questões que estavam causando dificuldades para os cristãos de Corinto. Alguns problemas de doutrinas, alguns problemas com respeito nos cultos de adoração, algumas práticas a respeito da vida cristã. E aí eles mandam uma carta ao apóstolo Paulo, pedindo que Paulo orientasse, desse algumas opiniões sobre tudo o que estava acontecendo. E o apóstolo Paulo não só queria somente resolver os problemas que estavam causando tantas dificuldades a eles, mas acima de tudo, que eles fossem guiados pelo amor cristão. Será que nós somos guiados pelo amor cristão? Será que é o amor de Cristo que bate forte no nosso coração e que a gente ora para o nosso próximo? A gente olha para o nosso irmão, para a nossa irmã, ou para aquele que entra ali, que nunca entrou antes. E a nossa alma queima por vontade dele conhecer o nosso Senhor, o nosso Salvador. E eu vou começar lendo o primeiro versículo que diz assim: vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corre de tal modo que alcança o prêmio. E eu queria falar primeiro sobre o prêmio. O que é o prêmio? A nossa vida eterna, a nossa coroa, a nossa morada celestial. Nós estamos correndo de que jeito, de que maneira? O que tem apressado os nossos passos aqui na terra? O que tem movido a nossa vida diária aqui na igreja, na nossa casa, na nossa vizinhança, nessa redondeza? Nós, amados, estamos numa faculdade, até Jesus nos chamar. E nessa faculdade aqui, dia a dia, nós temos que passar por dificuldades, por provações, por prova. E se nós passarmos por essas provações, nós vamos ser aprovados para morar com o Senhor lá na glória, para estar com Ele na glória. Oh, glória a Deus. E eu separei alguns versículos. Eu vou ler lá em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Que diz assim, o apóstolo Paulo falando: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Se você ama a vinda do Senhor, se você é daquele que ora e fala: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você deve correr por este alvo. Você deve buscar com diligência, com alegria, com perseverança. Oh, aleluias. E o que, meu amado, tem te impedido de prosseguir para o alvo? O que, meu amado, tem te impedido de fazer a excelência, tudo aquilo que Deus colocou na tua mão? Talvez você fale assim: pastora, mas eu não corro igual meu irmão assim, minha irmã. Deus não está olhando a sua velocidade. Deus está olhando a excelência da obra que Ele pôs na tua mão. Mas todos temos que correr para o alvo. E a nossa jornada aqui na terra vai acabar no dia que o Senhor nos chamar.
Uns vai mais cedo, outros demoram um pouco mais, mas vai chegar uma hora que todos nós vamos. E nós vamos prestar contas ao Senhor. E será que nós podemos dizer, como o apóstolo Paulo falou aqui: combati o bom combate, terminei a corrida, eu guardei a fé. Eu corri, Senhor, eu fiz a obra, eu fiz tudo que o Senhor pôs na minha mão, mas eu guardei a fé. A minha fé está aqui. Será que nós vamos poder dizer isso para o Senhor naquele grande dia, meus amados? Minhas amadas. Filipenses 3, 12 a 14. Oh, aleluia, Jesus. E antes de eu ler esse versículo, eu queria só falar que tudo que nós estamos expondo aqui, que todos os versículos que nós vamos ler, Deus falou primeiro comigo. Deus me deu um puxão de orelha. Aí eu falei, tá bom, Senhor, eu estou no médico, mas o Senhor me deu um puxão de orelha, amém, eu aceito. E eu comecei a pensar e a meditar em algumas coisas, algumas circunstâncias. Porque às vezes a gente é tão rápido para dizer, eu não posso, eu não estou bem, hoje não dá. Não é assim, amados? Mas Deus requer de nós prontidão, disposição, ânimo e perseverança. Mas eu não tenho, mas Deus dá. Eu não tenho força, mas Deus dá. Hoje eu não estou bem, mas Deus faz você ficar bem e vir fazer a obra. E eu glorifico a Deus por isso. Em Filipenses 3, versículo 12 ao 14, diz assim. Não que o apóstolo Paulo falando de novo. Não que eu tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Pastora, mas até hoje eu não fiz do direito, mas até hoje eu não queria fazer. Meu amado, eis que ficou tudo para trás de ontem para lá. Eis que tudo se faz novo na tua vida hoje. Então é hoje para frente que Deus quer a tua dedicação, a tua perseverança, a tua força. Ontem eu não podia, mas hoje você vai poder, porque Deus vai te levantar. Se você levantar a sua mão e falar, Senhor, eu quero, Deus vai te levantar. Deus vai te colocar de pé. Deus vai fazer coisas novas na tua vida. Creia. Busca isso de Deus. E durante a semana, em vários momentos, eu fiquei meditando sobre estes textos, sobre esses versículos. E o Senhor foi trazendo coisas ao meu coração. O Senhor foi falando comigo. E é verdade, Senhor. Eu e minha máquina. Eu lá costurando e falando com o Senhor. Eu e minha máquina. E eu glorifico a Deus. Eu estou ali trabalhando, aí eu ponho as pregações dos cultos que eu não venho, vou lá assistindo e vou glorificando o Senhor. E Deus vai falando conosco. Deus vai nos fortalecendo, Deus vai nos dando ânimo. Deus vai nos dando força e nos colocando de pé. E eu queria te perguntar, como diz aqui no versículo, corram de tal modo. Qual é o modo que você tem corrido? Essa jornada que o Senhor trilhou para nós nesta noite, nesta terra, nesta vida. Como nós temos feito ela? Será que a gente tem se esforçado? Será que a gente tem se dedicado? Será que a gente tem amado a Deus? Será que tem feito com alegria? Ou será que estamos fazendo para ser visto por um líder, por alguém? Eita Deus, Tu és maravilhoso, Senhor.
Sabe, amados, eu conhecia a IEC, que antes era ICP, agora é IPA. Quando ela era lá na ruazinha do posto, perto de saúde, a primeira lá. Um dia eu fui lá, porque eu era líder do Ministério de Dança, e eu fui buscar um grupo no nosso congresso de dança da igreja que eu estava, para se apresentar. Eu até compartilhei isso no nosso curso de experiência do lar na segunda-feira. E eu cheguei na igreja e tinha umas irmãs ensaiando. Minha cunhada estava lá dando aula de balé, que nesse tempo ela dava aula lá de balé. E eu olhei assim para aquela igreja, eu fiquei encantada, pastor Marcelo, apóstolo Marcelo, com a limpeza daquele lugar. Eu olhei assim e falei, nossa, irmã, tudo aqui do louvor é novinho, né? Ela, não, pastora, não é novinho não. Mas brilhava, irmãos. Não tinha uma poeirinha, não tinha um pelo, estava tudo limpo, limpo. E não era dia de culto, ela estava ensaiando. E por que eu estou falando isso? Porque para eles cuidar da igreja assim, tinha dedicação, tinha zelo, tinha perseverança deles, tinha temor a Deus e a obra do Senhor. E eu fiquei encantada de ver a limpeza daquela igreja, de ver tudo alinhadinho, tudo arrumadinho, tudo limpinho, um dia que nem era dia de culto. E eu falei, nossa, que bênção, glória a Deus por esta igreja, pelos líderes desta igreja, pela limpeza desta igreja. E eu queria te fazer uma pergunta. Como é que nós temos impactado aquele que chega ali na porta? Nós estamos fazendo a obra por fazer, porque eu estou no meio mesmo, então eu vou. Chego aqui de cara feia, emburrado. Recebo os irmãos, não recebo com um sorriso, um abraço. Hoje eu não estou bem, eu estou de mau humor. Como nós temos recebido aquela vida que Jesus coloca ali para nós cuidarmos? Será que Ele tem olhado para nós e visto essa alegria em servir o Senhor? Será que Ele tem olhado para esta igreja e visto que nós somos dedicados, que nós somos perseverantes, que nós estamos fazendo a obra com zelo, com dedicação, para que outros venham aqui e sejam salvos? Porque qual é o objetivo de tudo isso, meus amados? Se você entrar ali naquela igreja, se você é mulher, tem a rede de mulheres. Se você é varão, tem a rede de homens. Se você é jovem, tem a rede de jovens. Se você é criança, tem a rede Teens, Kids. Se você é adolescente, tem a rede Kids. Sem contar, tem ministério de intercessão, tem ministério de dança, tem ministério de louvor. Tem a mídia, que nos ajuda muito ali atrás. Todos aqui estamos trabalhando com um só propósito: servir o reino de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Servir o reino do Senhor, servir as suas vidas e servir a vida daqueles que vão entrar por aquela porta. Tem evangelismo. Perdoe se eu esqueci algum, tá, amados? Que é o que sai na frente lá fora para evangelizar, para convidar vidas para estar aqui. São muitos os ministérios. Você não vai ficar sozinho, só se você quiser. E se você quiser, o irmão que está do teu lado, não deixa não, tá? Arrasta ele para perto de você. Porque Deus é maravilhoso, amados. E tudo isso junto, por um fim só. Para servir uns aos outros, com os dons, talentos que Deus pôs nas nossas mãos. Com as habilidades que Ele colocou em nossas mãos. Nós não podemos nos perder disso. Nós não podemos deixar isso esfriar. Mesmo que você tenha 20, 30 anos de crente, reaviva a tua fé, porque é para Jesus, é para o Senhor que nós estamos aqui fazendo todos os dias. Colossenses 3.
de nós aqui fazemos parte de vários ministérios. As mulheres que eu digo, né, mulheres? Homens, eu não estou menosprezando vocês não, tá? Mas é porque as mulheres trabalham, viu? E como trabalham. E tem alguns homens que assovia, prega e chupa cana, tudo ao mesmo tempo. É bem assim. Mas é para servir o Senhor, porque a gente faz, a gente quer fazer mais, a gente quer fazer mais. Quando você vê seu irmão, sua irmã fazendo bastante, não critica ele não, ore pela vida dele para Deus dar força, para Deus sustentar, porque ele acaba sendo exemplo para nós. E não é ruim, é bênção para a vida dele e para nós. Aleluias. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Tudo que nós fazemos aqui nesta igreja é para honrar e glorificar o nome do Senhor. É para Ele, meu amado. É para Jesus. Com o fim de que esse reino se expanda, que essas estacas se alarguem, que mais vidas se acheguem, que muitas vidas cheguem e conheçam o Senhor através de nós, através dessa igreja, através das nossas vidas, através daquilo que nós fazemos para servir ao Senhor. Oh, aleluias. No versículo 25 de Coríntios 9, diz assim: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Eu vou ler só a parte A por enquanto. Deixa eu ler novamente. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Eu estava falando agora há pouco do meu esposo, o quanto ele treinava. Teve uma vez, apóstolo, que ele treinou tanto que ele não conseguiu correr. Porque ele fez 24 quilômetros em um dia, indo lá para São Bernardo e voltando, aí depois no outro dia para participar da competição. Será que nós temos essa diligência, amado, para fazer a obra do Senhor? E é isso que a gente precisava. Porque o nosso treinamento aqui nesta terra é diário. É todo dia. Vocês vão dizer assim: a pastora está puxando sardinha para os apóstolos hoje. Não estou não, amados. Não preciso disso e nem eles precisam. Mas uma coisa assim que eu observo neles também. Eu observo muitas coisas, viu? Mas algumas coisas ressaltam. Por vários problemas que essa mulher teve. Eu nunca vi essa mulher entrar na igreja de cara feia. Sempre disposta, sempre correndo de um lado para o outro, sempre fazendo a obra, sempre atendendo todo mundo. Por problemas grandes, mas ela estava ali, ó. E o apóstolo, então? Os problemas de saúde que esse homem já enfrentou, palavras até de morte. Mas ele nunca deixou de subir aqui para ministrar a palavra. Ele nunca deixou de entrar por aquelas portas para fazer a obra de Deus. Isso é para a honra e glória do Senhor, amado. Você pensa que ele não sentia dores? Você pensa que ele não sentia a fraqueza do corpo? Mas quem sustentava ele? Quem colocava ele de pé? Olha que coisa linda, Deus pegou esse casal e trouxe para ele cuidar da igreja, para ele cuidar do povo. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor por a vida desse homem e desta mulher de Deus, que tem se dedicado tanto, que é exemplo para nós. Às vezes acontece uma coisinha comigo, eu choro. E aí eu lembro do apóstolo, falo: meu Deus, como eu sou pequena, como eu sou fraquinha, me ajuda a ser forte, me ajuda a ser perseverante, porque nós temos um casal de fé na igreja, que é nosso exemplo de dedicação, de perseverança.
que não olha as limitações do seu próprio corpo, do seu físico, mas que quer fazer sempre o melhor para o Senhor. E glorificado seja Deus por isso. Como nós temos vencido? Porque se eu der o microfone aqui, todo mundo vai contar as lutas, as dificuldades. Vocês têm luta, igreja? Tem dificuldades? Nós temos, né? Mas como nós temos vencido isso a cada dia? Temos olhado esse exemplo de fé? Ou temos nos queixado, murmurado, ficado com falácias, dando mau testemunho? Às vezes o irmão quer participar da igreja, mas quando ele ouve o que você fala, ele, opa, acho que eu não vou não. Cuidado, meus amados, para a gente não ser pedra de tropeço na vida do nosso irmão, da nossa irmã. Vamos abrir a nossa boca com alegria, vamos chamar pessoas para estar conosco. Quanto mais gente servir a Deus conosco, melhor, mais vida nós conseguiremos alcançar. Mais rápido essas estacas vão se alargar. E mais vidas vão conhecer esta igreja através do nosso testemunho de fé, de perseverança, de dedicação, de alegria por fazer a obra do Senhor. Aleluias. No versículo 25, agora a parte B. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Oh, aleluia. Nós estamos aqui fazendo esta obra, mesmo com dificuldade, com problemas, com tudo que nós temos vivido, é para a honra e glória do Senhor, é para alcançar a nossa coroa. Vai chegar um dia que a gente vai chegar lá na chegada, mas precisamos passar por tudo isso aqui. Precisamos continuar fazendo a obra do Senhor, com dedicação, com perseverança, com força. Como eu disse agora há pouco, não tem, peça a Deus. Senhor, me dá força. Aquilo que o Senhor pôs na minha mão, me ajuda a fazer. Não deixe eu olhar para trás. Não deixe eu tirar a mão do arado. Não deixe eu olhar para as minhas dificuldades, para as minhas limitações. Porque se eu olhar, eu vou parar, eu vou cair. Quantos dias, amados, nós acordamos e olhamos assim e falamos, hoje eu não quero nem sair da cama. Eu já vivi isso algumas vezes. Vocês já viveram? O apóstolo riu, acho que ele não viveu, não. Brincadeira, apóstolos. Mas tem dias que é assim. Mas por que a gente sai? Por que a gente levanta devagarinho, põe os pés no chão e aí começa a orar? Senhor, obrigado pelo dia. Obrigado por mais um dia de vida. Amados, eu já ouvi tanto decreto de morte na minha vida, nesse decorrer da minha caminhada. Quantas e quantas vezes eu vi o médico dizer, Dona Maria, não tem jeito mais não. Eles me chamam de Dona Maria, porque para quem não sabe, meu nome é Maria. Maria Oneide. Ainda bem que ninguém me chama de Maria, porque é tanta Maria, né? Maria Oneide. Dona Maria, não tem jeito não. Há 2 anos e meio atrás eu fiz uma cirurgia. Cheguei no hospital com um líquido viscoso entre o útero e o intestino. E indas e vindas, fiz vários exames, fiz tomografia, fiz ultrassom. Vai ficar internado 1 semana para fazer, para tomar medicações fortes. Eu estava tomando 3 antibióticos fortíssimos, os mais fortes do hospital, na dosagem maior que tinha. Fiquei 1 semana. E tudo isso sem comer, eu já estava sem comer 1 semana. Não resolveu. Então vamos ter que abrir a senhora para poder a gente ver o porquê desse líquido, de onde está vindo. Deram vários prognósticos. Vários, mas nenhum foi conclusivo. Porque eu saí de lá depois e ninguém disse se você teve isso. Ninguém soube dizer, até hoje, meus amados. E aí eu fiz a cirurgia, voltei para o quarto, a senhora, a gente teve que colocar uma bolsinha de estomia, porque o seu problema foi muito sério.
Estava tudo tão inflamado, amados, por dentro, que a médica disse que fazia assim no meu intestino e corria pus. Eu já tinha feito a bypass, já tinha tirado um pedaço do intestino. Com essa cirurgia, eu tirei mais 7 centímetros de intestino. Aí eu falei, amém, né? Fiquei triste, porque quem é que quer usar uma bolsinha de estomia? Ninguém quer. Eu falei, mas estou viva. 2 dias depois, eu estava lá no hospital, e o médico começou a apertar aqui e esguichava fezes pelos pontos. Tinha vazado aquele líquido, que não era fezes de comida, mas um líquido, né? Porque forma. Por dentro, por todos os órgãos. Aí o médico disse, volta com ela para a cirurgia agora. As enfermeiras, mas agora. Lá vou eu para a cirurgia com 2 dias de operado. Fiz a cirurgia, terminei, só que uma coisa foi boa, Deus é bom, amados, Deus é muito bom. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Porque com tudo isso, sabe o que aconteceu? Eles conseguiram reconstruir meu intestino e eu não precisei da bolsinha. Mas eu fiz, quando eu voltei para a UTI, ele chamou meu filho, meu esposo, e disse, olha, sua esposa tem 48 horas para reagir, se ela não reagir, não tem mais o que fazer. E aí eu fiquei 4 dias naquela UTI do hospital, já tinha uma semana internada, e mais uma que eu não comia, porque ficava indo e vindo. Eu já estava bem fraca já, na verdade. E naquele leito de hospital, eu passei por muitas situações ali. Eu na UTI, amados, eu vi os médicos passar, perguntava para um, para o outro, e aquela ali? Eu só vi o outro fazer assim para o outro. Falei, meu pai, morri, já era, acabou. Porque era só o que eu via todo dia, amados. Mas olha que coisa incrível. Eu não morri. Eu estou aqui contando história. Aleluia, Jesus. E você sabe o mais incrível? Deus usou um médico ímpio, Dr. Renato, o nome dele, eu nunca esqueci. Fisioterapeuta do hospital. No dia que eu estava lá, já entregando a alma para Deus. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Eu acho que eu não vou sair daqui. Com aquela sonda que nunca tirava, não comendo nada, com aquela bomba que é uma maquininha de pôr remédio, né? Eu já estava com 4 daquela. Ele parou de frente ao meu leito e falou assim, Dona Maria, vamos sair dessa cama que eu quero levar a senhora para caminhar comigo. Gente, mas aquilo me deu esperança, me deu um ânimo, que foi de Deus usar aquele homem para falar isso. E ele não era crente, mas Deus usa quem Ele quer. Aí daquela hora em diante eu comecei a pensar e orar diferente. Esse foi um dos decretos de morte que eu tive na minha vida. Mas eu não morri, meus amados. Fiquei com algumas sequelinhas? Fiquei, mas eu estou viva. Todo dia, às vezes, até choro. Falo, Senhor, mas obrigado porque eu estou viva. Eu estou contando a história. O Senhor me levantou. O Senhor me colocou de pé. A médica chegou para mim e disse, Dona Maria, a senhora é um milagre. Para o médico falar isso, todo mundo sabe que eles têm muito razão, né? E ela falou, Dona Maria, a senhora é um milagre. Mas nós somos milagres nas mãos de Deus. Os apóstolos são milagres nas mãos de Deus. Por isso que eles estão aqui à frente, cuidando das ovelhas do Senhor. Recebendo a direção de Deus para cuidar da gente, para nos ensinar, para nos fortalecer, para nos edificar com a fé deles, com o testemunho deles, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. No versículo 26, diz assim, oh, aleluias, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Porque o nosso alvo, amados, é Cristo. Esse é o nosso alvo, é a nossa coroa, é a nossa vida eterna. E nós vamos continuar correndo. Vou dizer uma coisa para vocês. Nossas escolhas afetarão nossa vida aqui na terra, como ressoarão na eternidade.
Então vamos tomar cuidado com as nossas escolhas, porque eu escolho. Mesmo com dificuldade, mesmo com problemas, mesmo com situações difíceis, eu escolho. Se eu prossigo ou se eu paro. Se eu vou vencer ou se eu vou parar. Eu escolho. É uma escolha nossa. E que nós possamos escolher chegar à eternidade. Porque a nossa reta final é a eternidade, é a glória. Que nós possamos, amados, ter essa fé, essa perseverança. Senhor, está difícil, mas maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em você, igreja, do que aquele que está no mundo. Creia nisso. Não duvide disso. Maior é o Senhor na tua vida. Maior que as tuas lutas, maior que a tua dificuldade, maior que os teus problemas. Deus é maior na nossa vida. E Ele nos levanta porque Ele não tem prazer em ver seu filho caído. Ele quer nos ver de pé. Nessa carreira. Correndo para o alvo. Prosseguindo para o alvo. Aleluia. Segunda carta de Timóteo 2, versículo 5. Aleluia. Timóteo 2,5 diz assim, 2 Timóteo 2,5 diz assim: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aqui está a nossa regra de fé e prática. Se nós seguirmos tudo que o Senhor nos manda aqui, nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos correr para o alvo. Nós vamos alcançar a vida eterna. Nós vamos receber a nossa coroa. Porque a nossa regra de fé e prática está aqui, ó. Você quer ouvir a voz de Deus, igreja? Você quer ouvir Deus te falar? Abra a tua Bíblia. Leia, porque Deus vai falar com você. Deus tem muito para te dizer. Mas você precisa abrir a tua Bíblia, a palavra do Senhor, e abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir o que Ele quer te falar. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Nosso corpo, nossas ações, a nossa fala, o nosso caminhar, os nossos passos, o nosso ouvir, as nossas emoções, a nossa mente. Precisamos ser controlados, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Onde você está pondo o teu pé? O que tem saído da tua boca? O que tem entrado no teu ouvido? Na tua mente? No teu coração? Precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Precisamos meditar em Gálatas 5:22 e exercer o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Sempre, sempre e sempre. Para que nós continuamos correndo para o alvo e fazendo dia a dia o que nós temos nas mãos. Porque Deus te deu uma pérola, um talento. Tem alguns que têm várias pérolas nas mãos. Faça com amor, com alegria, não é com peso. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira. Faça com dedicação, com zelo, com alegria. Porque você está servindo a Deus. Você está servindo o teu Senhor. Nós estamos servindo uns aos outros com o que Deus nos deu. Nós estamos trazendo vidas aqui todos os cultos para receber Jesus e para nós ajudarmos eles a caminhar. Logo, logo eles vão estar com pérolas nas mãos também, fazendo a mesma coisa que nós e ajudando outros.
Essa é a função da igreja. É estarmos um lado do outro, servindo a Cristo, com excelência. Como eu disse aquela hora, pode ser que você não esteja correndo como teu irmão da direita, tua irmã da esquerda, mas corra, não para, continua. Talvez você só tenha uma semente na mão, talvez você tenha várias. Faça com excelência, dê o seu melhor. Porque, Senhor, é para Ti que eu estou fazendo. Então eu quero colocar nas Tuas mãos tudo que o Senhor me deu. Me ajuda a prosseguir. Me ajuda a correr esta corrida. Porque está difícil, eu não estou conseguindo, mas me ajuda, Pai. Me dá força, Pai. Me dá ânimo, Pai. Me dá saúde, Pai. Me sustenta de pé, Pai. Peça ao Espírito Santo que Ele te guie. Que Ele guie a tua vida. Que Ele te mostre onde é que você precisa melhorar. Onde é que você precisa mudar. Peça ajuda aos teus pastores, se você precisa. Não fique quieto, parado, achando que está tudo bem, meu amado. Não sabemos qual é o nosso dia. O pastor Cláudio Duarte sempre fala que todos nós temos uma senha. Que na hora que chamar, nós não sabemos o dia. Então que nós possamos fazer o nosso melhor hoje, agora. Para que quando o Senhor nos chamar, nós possamos estar na eternidade com Ele. E quando Ele olhar para nós e falar, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nós precisamos. Nós já estamos quase acabando. Segunda carta aos Coríntios, 13. Diz assim: examine-se para ver se estão na fé. Provem a vocês mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? A não ser que tenham sido reprovados. Você está reprovado, meu irmão? Então Cristo está em você. Nós ainda estamos aqui. Então nós estamos correndo a carreira que Jesus nos propôs. E nós vamos vencer porque Ele nos ajuda. Nós somos de Deus. E o maligno não lhe toca, meu amado. Creia nisso. Somos de Cristo, vivemos por Cristo, vivemos para Cristo. Somos dele. Para Ele, por Ele, são todas as coisas. Faça o seu melhor nesta igreja, dê o seu melhor. Faça com excelência para Deus, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Mas é preciso que a gente se disponha a fazer. E para encerrar, vou terminar bem cedinho. Gálatas 2, versículo 20, diz assim: estou crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em nós. Cristo vive em você, igreja. Glorifica a Deus com a salva de palmas, porque Cristo vive em você. Cristo vive em nós. Oh, aleluia. Estamos crucificados com Cristo. Nós morremos todo dia um pouquinho para este mundo, para vivermos com Ele. Todo dia estamos morrendo para este mundo.
Todo dia tem coisas em nós que precisamos deixar morrer para que Cristo viva em nós. Todos os dias. E até ouvi uma pessoa dizer, eu não lembro quem, né? Mas uma pessoa dizer assim, que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Mas se não morrer, a gente não vai para o céu. Então tudo que está em nós, que não presta, que não é bom, tem que morrer. Para que Cristo viva em mim, para que Cristo viva em você. Amém? Apóstolo? Ô, apóstolo, tá brincando de esconde-esconde. Amém, pastor. Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Que mensagem! Coloca de novo aqui o título, por favor. Glória a Deus. Vejam só, queridos, correndo para o alvo. Correndo para o alvo. Sabe o que é o alvo? É um ponto de mira. Quem serviu o exército aqui, quem já foi militar,